Olá, nossa dica de hoje é sobre a estrutura da Constituição Brasileira de 1988. Nossa Carta de 88 foi dividida em 3 partes, em 3 pedaços. Uma parte preliminar, denominada Preâmbulo Constitucional. Outra parte central, que corresponde aos preceitos mais importantes da Constituição, chamada de Corpo Dogmático. E, por fim, uma parte que contempla regras de aplicação temporária e ou transitória, chamada de ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Falemos de cada uma. Primeira parte, Preâmbulo Constitucional. O preâmbulo é o documento que veicula a origem do texto, diz quem fez a Constituição, quem legitimou sua elaboração e ainda indica os seus princípios informadores. O preâmbulo é importante nas questões de hermenêutica constitucional, ou seja, tem sua importância sobre o aspecto da interpretação da Carta. Todavia, conforme já esclareceu o Supremo Tribunal Federal, ele não possui força jurídico-normativa, não podendo, desse modo, ser parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais que supostamente conflitem com seu texto. Após o preâmbulo, surge o corpo dogmático da Constituição. É o texto principal da nossa lei maior. Por vontade da Assembleia Constituinte, ele foi composto por 9 divisões essas chamadas de títulos. Primeiro título, que vai do artigo 1º ao 4º, versando sobre os princípios fundamentais. Nele, encontramos o nome do país e, por meio desse nome, identificamos a República como nossa forma de governo e a Federação como nossa forma de Estado. Verificamos a adoção da democracia como regime político e a divisão dos poderes como base de um Estado de direito. Ele ainda menciona os fundamentos e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, bem como os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. O segundo título, que vai do artigo 5º ao 17, versando sobre os direitos e garantias fundamentais, foi dividido em 5 capítulos. Esse título dispõe sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. É um dos mais importantes dos concursos públicos em geral. O terceiro título, que vai do artigo 18 ao 43, versando sobre a organização do Estado, esmiuça a organização político-administrativa territorial da República Federativa do Brasil, disciplinando a estrutura da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios federais. Contempla também a possibilidade excepcional de intervenção federal e estadual e ainda regra a estrutura fundamental da administração pública brasileira em todos os seus entes federativos. O quarto título, que vai do artigo 44 ao 135, versando sobre a organização dos poderes, foi dividido em 4 capítulos. Ele contempla o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e as funções essenciais da justiça, aí inseridos o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública. Assim como o título dos direitos e garantias fundamentais tem importância salutar para concursos públicos. O quinto título, que vai do artigo 136 ao 144, versando sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, definiu como mecanismos de estabilização constitucional o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, bem como a estrutura organizacional das Forças Armadas e da Segurança Pública. O sexto título, que vai do 145 ao 169, versa sobre a tributação e o orçamento, listando as regras referentes ao sistema tributário nacional e finanças públicas. O sétimo título, que vai do artigo 170 ao 192, versa sobre a ordem econômica e financeira. Ele define os princípios gerais da atividade econômica, além de dispor sobre políticas urbanas e agrícolas, e ainda menciona o sistema financeiro nacional. O oitavo título, que vai do artigo 193 ao 232, versa sobre a ordem social. Ele trata dos mais variados assuntos, tais como seguridade social, educação, cultura e desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem e idoso e, por fim, trata dos índios. Fechando o corpo dogmático constitucional, o nono título, que vai do artigo 233 ao 250, trazendo tão somente disposições constitucionais gerais. Após o corpo dogmático, o Constituinte inseriu o ato das disposições constitucionais transitórias,
o ADCT, cuja missão principal foi trazer regras de transição entre o regime anterior e o novo regime surgido com a promulgação da Constituição. Frise-se que, diferente do preâmbulo, as normas presentes no ADCT possuem dignidade constitucional e, como tal, são sim parâmetros para controle de constitucionalidade. De modo que uma norma infraconstitucional que ofenda o seu texto, que ofenda o texto do ADCT, pode ser declarada inconstitucional. Quer aprofundar o conhecimento sobre esse e inúmeros outros temas de direito constitucional? Venha para o nosso curso isolado. Acesse o site do IAP e veja todos os detalhes do direito constitucional interdisciplinar. Até a próxima dica de direito constitucional com o professor Assis Maia. Bons estudos e um grande abraço.